o Deus dessas meninas estejam com cada um de nós. Bem, é um prazer imenso estar aqui, né? Na minha casa, na casa do Senhor. E eu sou chorão, né? Todo mundo sabe disso. Quem me conhece de um passado aí sabe que eu sou chorão. E eu preparei essas duas mensagens de hoje e de amanhã. E eu estava pedindo muito a Deus que eu não chorasse. Meu irmão, tá no YouTube, tá? O YouTube vai ficar doido comigo hoje. E eu estava preparando a mensagem pedindo muito a Deus para que eu não chorasse, né? Porque já está ficando sem graça já. Mas é muito emocionante você tá aqui, né? Vendo essas crianças dançando. É muito emocionante. Eu parei, né? Quem tiver com máquina para tirar foto, eu vi muita gente, eu vou ficar parado em alguns momentos, você aproveita, tira a minha também para levar de recordação. Brincando. Eu parei e fiquei olhando aqui a menina de Índrios, né? Ela estava aqui. E eu vou falar sobre a história mais falada, né? Vou falar sobre o que as meninas falaram, eu vou falar sobre Gênesis 1. Sobre a história que todos vocês conhecem, sobre a história que eu conheci, né? Que eu conheço, que a gente tem decorado. Mas, quando eu parava, que olhava para a menina de Índrios, e cada mãe aqui, cada pai devia estar com os olhos fitados em seus filhos, né? A minha estava agarrada comigo ali. Amanhã ela vai participar da mensagem. Então, se você não gostar da mensagem de hoje, não deixa de vir amanhã por isso. Arrisca na de amanhã, pode ser que dê certo. Então a menina de Índrios, ela parava aqui, e ela girava, e ela abria os braços, mas ela olhava para ele, né? Ela saía e ela voltou acho que umas 3 vezes durante esse período, mas ela parava aqui e olhava para ele, né? E o olhar dela dizia assim: pai, eu estou aqui, né? Pai, eu estou aqui em cima, pai, eu estou aqui em cima. Era um olhar de confiança que ela esperava do seu pai, né? Quando a criança fita os olhos nos pais, ela espera o pai dizer: é isso aí, filha, tá certo, o caminho é esse. E ela, por outro lado, ela diz ao pai: pai, eu consegui, eu estou aqui, pai, vai dar certo. E eu encerro a mensagem agora, porque com o olhar da menina de Índrios é o suficiente para encerrar a mensagem e dizer que é tudo que Deus espera da gente. É esse olhar, dizendo: pai, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Olha para mim, pai. Confia em mim, eu farei as escolhas certas. Pai, olha para mim com confiança. Eu estou aqui, pai. A mensagem se resume ao olhar dessas crianças. A nossa vida se resume a essa inocência. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Pela sua inocência. Mas eu tenho uma missão a cumprir. E uma gratidão às meninas. 16º aniversário, eu acho que eu preguei em 20. Brincadeira. As meninas sempre me chamam, assim, já trocou 3 gerações de meninas no Ministério Restauração. E elas guardam um carinho, e eu guardo um carinho muito grande. Minha filha segue no Ministério Chamar, lá da Igreja Cidade Viva, dançando e encantando, porque esse é o nosso desejo como pai, de criar ela nesse caminho, de estar aí sentado, Índrios, e quando ela está aqui se apresentando, de gritar: uhul, vai filha, esse é o jardim que você deve pisar, esse é o caminho por onde você deve andar, e você fará suas escolhas. E eu espero que você escolha estar no jardim do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. As meninas trazem esse versículo bastante forte,
dizendo que Jesus Cristo estava lá com Deus na criação do Éden, na criação do jardim do Éden. Eu queria que você baixasse suas cabeças agora, pais e mães extremamente emocionados. Mantenham os celulares desligados, a não ser se for para tirar foto do pregador. Se não, pode deixar guardado, que a gente possa orar nesse momento. Querido Deus, amado Pai, obrigado porque estamos em Tua casa, onde é o melhor lugar para se estar. Pai, obrigado por essas crianças e adolescentes e jovens que se apresentaram nessa noite, que estão colocando, ó Deus, os seus corpos, as suas vidas no Teu altar, para demonstrar um pouco do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça. Senhor, ser com esses pais que aqui estão, incentivando esses filhos a caminharem nesse jardim belíssimo da vida que Tu nos dá. Ser, ó Deus, com os nossos sonhos, com os nossos planos, nos leva, ó Deus, a águas tranquilas. É isso que te pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então eu tenho aqui crianças, adolescentes e pais, e uma mensagem sobre criação para tocar no coração de cada um de vocês. Nesta noite falaremos sobre o Deus Criador, o Deus que estava lá no Éden, o Deus que estava criando. E eu queria parafrasear a mensagem de hoje, lá em Gênesis, capítulo 1. E eu gosto de história, eu não sei se aqui tem professor de história, mas eu gosto de história e eu gosto de entrar na história. Eu gosto de ver qual seria o meu comportamento daquela história, como eu posso me aproveitar ou me apoderar dessa história. E nós vamos parafrasear a mensagem de hoje na história de Gênesis 1. Mas antes, eu queria fazer uma observação, na verdade duas. Uma é sobre a Trindade. Precisamos entender, de forma imutável, que lá no Éden existiam os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já estavam lá, já sabiam que estaríamos aqui. Os três estavam juntos e é uma só pessoa, um só Deus. Precisamos entender isso, todos em uma única pessoa, simplesmente para criar, amar e cuidar da sua criação. A segunda, estando nós em trevas, não compreenderemos a Trindade de Deus, o seu amor e o seu perdão. Esses três elementos se tornam ideias. Muitas vezes não conseguimos compreender o amor de Deus, o seu perdão sobre a nossa vida, essa ideia de Trindade, porque estamos afastados de Deus. E isso torna-se para nós história, filosofia, algo imaginário, contos, qualquer nome que você queira dar ao verdadeiro sentido da sua vida. Qualquer nome que você queira dar. Às vezes a gente discute com pessoas e as pessoas dizem: você acredita na Bíblia como ela está? Eu disse: acredito. Eu acredito no Deus como Ele é. Como Ele é em mim. Como Ele cuida de mim. Eu acredito na vida que Deus me deu. Então eu acredito no Gênesis, como Ele está. Então eu quero refletir sobre a alegria de Deus em criar um jardim. Sobre a alegria de Deus em criar você. Sobre a alegria de Deus em criar um jardim. Sobre a alegria de Deus em criar você para um jardim. Para cuidar de um jardim. Sobre a alegria de Deus em criar Adão e Eva. Desejo que você nessa noite entre na história da criação do Jardim do Éden com a sua vida. Se veja sendo criado pelo próprio Deus, sendo você um jardim, sendo você parte desse jardim. Atribui-se a escritura do livro de Gênesis a Moisés. E sempre que Deus vai terminando algo, existe uma frase que Moisés escreve lá, que diz o seguinte:
e Deus viu que era bom, tá? E toda vez que eu falar, eu vou precisar de vocês dentro da mensagem. Toda vez que eu falar e Moisés relata a alegria de Deus, e vocês vão me dizer, e Deus viu que era bom. Ok? Ok? Amém? Amém. E Moisés relata a alegria de Deus. Show, beleza. Tem uma hora que muda, beleza? Então vamos lá. Trazendo a minha história de vida para dentro da história que eu li e daquilo que eu quero falar nessa noite. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E eu quero que você entre nessa história, numa vida sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse, haja luz, e houve luz. E Moisés relata a alegria de Deus, e Deus viu que era bom. Gosto de ler as Escrituras, como já falei, levando-se em consideração a minha vida. E quando eu estava nessa hora de a terra era sem forma e vazia, eu me lembrei de um privilégio que Deus me deu, grandioso, que muitos de vocês estão com esse privilégio nos braços. O meu está aqui, não para. Um milho verde, quase não vem nessa igreja, mas ele já conhece todo mundo. Esses dois privilégios, eu me lembrei quando eu estava lendo. Tá aqui, Carla. Senão não me concentro, né? Nicolas. Segura ele aí, alguém. Bem, quem não conhecia, esse é o baby boy, é o Nicolas, tá? Nicolas, Jasmin, Carla, minha esposa. Voltando, né? Concentração. Certa vez, Carla, eu quis acompanhar a gestação da minha filha Jasmin em todos os aspectos. E certa vez, Carla me chamou e disse, Vitor, a gente vai fazer a ultrassom 3D. E a gente vai conseguir ver o rosto da nossa filha. E eu achei aquilo fantástico. Né? Se eu chorei, menina, eu me derramei em lágrimas. Quando o médico para, aquele bota aquele negócio no coração, pi, pi, paz, vocês passaram por isso? Pi, 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 pi. Aquele pi era mágico, está bem, né? Aquele pi é um negócio surreal, assim, está tudo em paz. E ele começa a passar aquele ultrassom na barriga de Carla. E ele olhava para mim e disse, pai, você está vendo ela? E eu estou vendo. Ela é linda. Ela é maravilhosa. Irmãos, hoje, refletindo Jasmin com 8 anos, eram imagens sem forma, né? Existem pais que querem revelar em 3D, a cabeça da minha filha estava aparecendo só a metade, o olho não aparecia, os membros não estavam completos, o corpo estava vazio porque ainda estava se formando, mas era lindo. Foi uma das melhores imagens feias que eu vi na vida. Foi uma das maiores imagens feias que me alegraram. E Deus olha para a terra e diz, eis que a luz se fez boa, ela estava em trevas. E eis que tudo está bom, ela era sem forma e vazia. E quando eu leio esse texto, eu me lembro da minha filha sem forma, mas para mim era linda, ela era maravilhosa, ela era minha filha. E uma certeza eu tinha que o Espírito de Deus estava ali. Uma certeza eu tinha que Deus cuidaria dela e cuidaria de mim e me trazia aqui hoje. Naquela imagem sem forma, eu me alegrava.
e vendo a história da criação, eu imagino a alegria do meu Senhor. E Deus disse: haja expansão em meio às águas, e haja separação entre águas e águas. Eu imagino Deus criando. Eu não sei vocês aqui, eu conheço o trabalho de alguns aqui. Então o Ronaldinho está lá com o motor de partida sem funcionar, e ele está lá 3 horas fazendo o carro pegar, e o carro não pega. De repente ele dá na chave e o carro pega. Ele disse: eu sabia que eu conseguia, né? Eu imagino o Adriano lá desenvolvendo os seus softwares, e de repente ele não comunica, não faz aquilo que ele queria que aparecesse uma bandeira do Brasil e aparece a bandeira dos Estados Unidos, e não fala, não há comunicação com o banco de dados, mas de repente ele consegue. E quando ele consegue, ele diz: eu sabia, né? E ele manda para Cristiane: Cristiane, vê aí o sistema da igreja se ficou bom. Aí Cristiane olha e diz: ficou bom. Como é essa alegria, né, Adriano? Como é essa alegria de vocês pais que têm os filhos no vestibular aí da vida, e ele olha para você e diz: pai, eu passei. E você olha para ele e diz: eu sabia que você ia conseguir. Então eu imagino a alegria de Deus. Eu imagino a alegria de Deus pegar algo sem forma e vazia e começar a construir. E começar a construir o meu jardim. Começar a construir a minha vida. Construir a mim. Construir o meu jardim. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E Moisés relata: e viu Deus que era bom. Deus vai fazendo pouco a pouco o jardim do Éden, e ele vai avaliando. Criou a luz e viu Deus que era bom. Criou o dia e viu Deus que era bom. Separou as terras e as águas e viu Deus que era bom. Bem, eu tive o privilégio. Eu fui a primeira pessoa a ver Jasmim. Porque eu não conto nem com o médico, que para mim ali não estava fazendo nada. Eu não conto com a enfermeira que estava lá também. E eu também não conto com a pediatra que pegou Jasmim. Tá? Não conto com essas 3 pessoas. Eu fui o primeiro a ver a minha filha. Eu fui o primeiro a ver Jasmim envolta em líquidos panos. Parecia uma alegria sem fim. Incondicional. Senhor, peguei a minha filha em meus braços. A primeira coisa que fiz, Índrios, foi isso. Eu digo até hoje que eu não abraço Jasmim, eu dou garrado. Eu garro ela. Que ela queira ou que ela não queira, que agora com 8 anos ela já me empurra, mas eu agarro do mesmo jeito. E vou agarrar até o fim da minha vida do mesmo jeito. E ali houve uma separação de terras, de corpos. A mãe ficara e uma nova flor nascia para a criação de um novo jardim. O jardim agora da Jasmim, onde ela terá que fazer escolhas. Onde ela terá que fazer escolhas. E as escolhas às vezes é: pai, não me abraça não. As escolhas às vezes é: pai, eu queria ir para a festa da minha amiga, mas você não precisa ir. Poxa, eu fico com o coração tão apertado. Não sei se vocês já viram aquele palestrante top das galáxias que diz que ele ficou na padaria.
Eu acho que eu sou daquele jeito, eu comprava uma padaria também se minha filha pedisse para eu ficar na padaria. Mas são escolhas, são pedidos. Irmãos, tem 3 folhas, mas a mensagem é curta, tá? É porque eu estou ficando com 40 anos, a vista já não é tão ideal. E houve a separação dos corpos, e um novo jardim se inicia. E quantos jardins temos aqui? Quantos pais temos aqui com a enxada na mão, comprando aquela vassourinha. Tem aquela vassourinha que vende na feira que custa R$3, para que sua filha ajude a varrer em casa. Quantos pais têm aqui segurando a colher para dar de comida na boca da criança? Little boy ali já diz, pai, como só. Ele já quer ter a autonomia. Pai, como só. E eu tenho que pedir com educação, filho, deixa eu te ajudar. Aí ele derruba a colher e ele diz, pai, ajuda-me. Temos um Deus para pedir ajuda. Temos um Deus que está com a colher na mão, esperando que olhemos para o jardim da nossa vida. E disse Deus, produza terra, erva verde, erva que dê sementes, árvore frutífera que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E Moisés relata, e viu Deus, amém, e viu Deus que era bom. E tudo quando fazia, Deus se alegrara. E disse Deus, haja luminares de expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E sejam para luminares de expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E Moisés relata, e viu Deus que era bom. Jasmim torna-se para mim um novo foco de existência, uma nova luz, uma flecha, como diz a Bíblia. Jasmim torna-se para mim algo maravilhoso, algo que eu abri a minha boca e abro e digo, eu trabalho todos os dias porque eu quero vê-la feliz. Jasmim torna-se para mim, Lorena, mas tem Talita. Lorena torna-se para Eliude algo dela, com garra, né? Eu vou fazer, porque é a minha filha. Quer ver uma briga grande? Pai rola cacete, mas quer ver uma briga maior? Fale de Lorena para Eliude, para você ver o pau comer feio. Fale de um filho para a mãe. Sabe por quê? Porque é criação. É o seu jardim. É um pedacinho do seu jardim. Que você está ensinando a ela a ser o seu melhor filha. Estamos ensinando aos nossos filhos que os erros que cometemos em nosso jardim precisa ser deixado de lado, que as ervas daninhas que entraram em nosso jardim, filho, não cultiva, isso te fará mal, porque me fez mal. Jasmim torna-se foco para mim. A vida dela, a minha vida, passa a ser viver por ela também. Quantas vezes, Ronaldinho, a gente sai de casa sem querer trabalhar, mas tem uma feira para fazer e uma escola para pagar. E disse Deus, produzam águas abundantes, répteis de alma vivente, voem, voem. Aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil. Vamos falar sobre baleia amanhã. Guarda aí.
E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, toda ave de asas conforme sua espécie. E Moisés relata, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras, terra, conforme sua espécie. E assim foi. E Moisés relata, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus já tinha criado tudo, e tudo estava bom. E ele olha para ele, e olha para Cristo, e olha para o Espírito Santo, e diz, façamos Vitor a minha imagem e semelhança. Façamos Adriano a minha imagem e semelhança. Magno, você vai ser a minha imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança, e faça mais. Vitor, Magno, Adriano, Joaquim, Terezinha, Adão e Eva. Dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. E sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram. E Deus abençoou. Eu acho interessante assim, como alguém pode abrir a boca, não está na mensagem isso não, tá? E dizer que Deus não existe. Porque tudo quanto ele disse aqui aconteceu. Alguém tem pet em casa? Pet, cachorro? Pega, o bicho vai lá e pega. Você chega, né? Quem cria gado aqui, eu não sei se tem algum fazendeiro, mas tá lá os boi. Minhas galinhas lá no depósito é impressionante, né? Domine sobre as aves. Quando eu chego, as galinhas sabem que eu cheguei, as galinhas sabem que eu cheguei. Domine. E Deus os abençoou e diz-lhes, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Em uma coisa, Adão e Eva obedeceu, né? Enchei a terra, deu certo essa parte. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Moisés relata, e viu Deus quanto tudo tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Deus faz o homem e a mulher, Moisés relata que ele muda o termo e diz, e Deus viu que era muito bom. Deus parou, olhou para a terra, olhou para Adão e Eva e disse, ficou muito bom. No final Deus olha e se alegra com tudo o que estava acontecendo. Ele nos dá a vida e nos dá aquilo que é mais precioso na vida, a liberdade. A liberdade de escolher. E não confunda a ausência de liberdade proveniente do pecado. Não podemos confundir. Muitos jovens estão sendo levados aí dentro das universidades e dentro das escolas a confundir. Não somos marionetes do divino. Somos filhos do Deus vivo. Não somos, nem nunca seremos, o que eu escutei há um tempo atrás, marionetes do divino. Somos filhos por herança e irmão de Jesus Cristo que estava com ele na criação. Não confundam, não se iludam com o que o mundo quer pregar e quer nos afastar. E quer nos afastar daquilo que é o propósito de Deus para nossas vidas. Não relativizem o certo. Não relativizem a verdade na vida de vocês, jovens. Porque vocês vão se afundar cada vez mais se não tiverem com a verdade de Cristo na vida de vocês. Com a certeza de que são filhos, de que são herdeiros do trono celestial.
Não se deixem ser levados por vãs doutrinas, por falsidades, por histórias que não são fundadas. Uma vez me perguntaram: você duvida que o Jonas estava na baleia? Vou falar sobre isso amanhã. Se eu, de forma alguma. Sabe por que eu não duvido? Porque a terra é redonda. E algum filho de Deus aí provou que ela é redonda. E eu acredito que ela é redonda. Algum filho de Deus aí provou que 3/3 da terra é de água. E eu acredito que ela é de água. Como estamos na noite, perante o sol nós estamos de cabeça para baixo. Por que não caímos? Por que a água do mar não está derramando, caindo pela tangente, quem estuda física? Por quê? Ah não, Vitor, porque a gravidade é 9,8 e o peso da gravidade... Tá, e quem foi que botou a gravidade? Bem, se a água não está derramando ali embaixo, caindo ali pelo Japão, descendo direto para o infinito do buraco negro, botar Jonas numa baleia é fichinha. Cuidado, galera, mas que está aí no ensino médio. Pais, cuidado com seus filhos. E não confunda a ausência de liberdade proveniente do pecado, que provoca dores, guerras, inveja, desejos. Deus nos dá a liberdade de escolher viver a alegria de tê-lo como consolador, ou viver escravizados e escravizando pelos desejos do mundo. Uma guerra estúpida que está acontecendo, matando milhões de pessoas. Milhões não, menos, né, Vitor? Não precisa. Mas tirando milhões de pessoas de suas casas. Matando pessoas inocentes, simplesmente pelo poder, simplesmente pelo desejo de tirar de você a liberdade. Simplesmente pelo desejo de ter mais, de dizer eu posso. Quando eu tenho um Deus que já me deu. Tem uma música que diz: mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Jovens, jovens, jovens. Vocês estão no jardim de vocês. Quem aqui está com 16, 17, 18 anos? Vocês estão na fase das escolhas da vida de vocês. Vocês estão na fase da plantação. Existe na Bíblia um versículo que diz assim: se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de mover montanhas. O grãozinho de mostarda é bem pequenininho assim, ó. Cuidado com as sementes que estão na mão de vocês. Porque são essas sementes que vocês vão jogar agora. E vocês vão colher no futuro. São as escolhas agora de estudar, de namorar, de trabalhar, de ajudar, de servir, que vocês vão colher. São as histórias que vocês vão contar agora, que vocês vão escrever agora, que serão lidas mais para frente. Todo dia as tentações me chamam, todo dia o pecado vem para tirar de mim a liberdade. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida e agora eu vivo. E agora eu vivo. Vocês não conhecem as escolhas que eu faço. Que Adriano faz, que Magno faz, que Hugo faz. Eu não conheço as escolhas que Jasmine fará. Como eu queria conhecer. Como eu queria dizer para ela: filha, não faz isso.
Jasmim nasceu, eu orei e disse ao Senhor: eu andarei com Jasmim pelo caminho que ela deve andar em nosso jardim. Oh, oração linda. Passei a tarde com ela hoje, brincando, jogando bola. Eu estava meio chateado, meio abusado. Mas eu fiquei lá, brincando com ela, jogando bola, criando o nosso jardim. Mas chegará um dia que ela fará as suas escolhas. E nem eu poderei mudar essas escolhas. Grandes teólogos discutem qual foi o pecado original. O que eles desejaram? Qual foi a árvore? Que fruto comeram? Qual foi o fruto? Para Deus, o que importa hoje é a sua escolha para o seu jardim. Adão e Eva, não importa mais. É a nossa escolha. Índios, é a sua escolha. Linda ela olhando para você, esperando de você confiança. São as suas escolhas, Lorena, que importa para Deus agora. É a sua escolha, Giovana. Giovana, acertei? Giovana. É a sua escolha, Carlinha. É a sua, Hugo. Micaele, é a sua escolha que importa para Deus agora. Adão e Eva virou história como essa história. São as escolhas que fazemos hoje que importa para Deus. Como você tem construído o seu jardim, pai, mãe, como temos construído os nossos jardins? Você tem olhado para a grama do vizinho de algum modo, tem achado que a grama dele é mais verde que a sua? Isso é um livro, né? Tem muitos coaches aí da vida falando da grama do vizinho. Você tem olhado para a grama do vizinho e tem sentido inveja. E isso tem feito você perder tempo. Como tempo temos perdido nos Instagrams e WhatsApp, destruindo a nossa própria vida, trazendo mal, trazendo pecado, trazendo para dentro de nossas casas escolhas erradas, desejos errados. E você tem o infeliz do celular na sua mão, que você pode rebolar ele na parede na hora que você quiser. E por mais que seja o prejuízo, vai ser menor do que o prejuízo que o pecado pode causar na sua vida. Mas eu escolho Deus todo dia. Toda construção é difícil, vejam, que Deus faz as coisas uma por uma, parte por parte, por isso que eu quis parafrasear Gênesis. O resultado do amanhã você vai colher plantando hoje. Deus faz as coisas e param e olham e identifica, ficou bom. Faça a luz, faça o sol, ficou bom. Façam os animais rastejantes, ficou bom. Cuide do jardim de vocês devagar, sem pressa. Procura o barco, Eduardo. Esses dias estavam conversando com o Eduardo. E Eduardo, Vitor, o que eu devo fazer? Procura o barco, meu irmão. O barco está no mar. Procura o teu barco no teu jardim. Tem muita gente aí acelerada, vivendo de ansiedade, porque quer fazer o jardim de um dia para a noite e quer o resultado mais rápido ainda, se nem Deus que criou você e o jardim teve pressa. Ele teve partes do tempo e ele fazia algo, ele plantava, ele fazia e olhava e admirava e dizia, ficou bom. Até que pudesse descansar e com calma contemplar e dizer, ficou muito bom. E o seu desejo é sempre gerar vida, o desejo de Deus é sempre gerar vida e vida em abundância. E o desejo de Deus é sempre gerar através de nós vida
e vida em abundância. Construir o jardim da sua vida não é fácil. Precisa de amor, precisa de perdão, precisa de dias ao sol, precisa de dias à chuva, precisa semear boas sementes. Mas em meio a todas as dificuldades da vida, temos um Deus que nos ama e que nos ensina a cuidar desse jardim. Todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, todo dia vêm as tentações, todo dia o pecado vem. Deus está sempre pronto para te ajudar a cultivar o jardim da sua vida, porque de jardim Ele entende. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão daquilo que escolhemos e queremos para o nosso jardim. Os pais já têm maturidade suficiente para saber que sementes carregam na mão. E eu já posso até dizer, como pai, já temos sofrimento suficiente em nosso jardim para saber que sementes preciso carregar em minhas mãos e que sementes eu preciso carregar para colocar na mão do pequeno Nicolas, para colocar na mão da Jasmine. Que árvore eu quero ter no meu jardim para que seja para meus filhos sombra? Que árvore eu quero ser no meu jardim para que seja para os meus filhos referência? A Bíblia diz: ensina o caminho do teu filho, no caminho em que teu filho deve andar. Você andar com ele. Aos pais e às mães, seus filhos podem andar no caminho que vocês estão andando? É caminho de alegria? É caminho de paz? Tudo é uma questão de escolha. Reflita então nesta noite sobre qual semente você está semeando em seu jardim, pois os frutos dela é que você colherá. Amanhã falaremos sobre o Deus Cristo, o Deus do perdão, o Deus da reconstrução. Deus abençoe a vida de todos vocês que assistiram esse espetáculo belíssimo e que aguentaram ouvir essa reflexão por 30 minutos. Mas eu quero dizer a vocês, cuidem do jardim de vocês, pais e mães. Cuidem do jardim dos seus filhos. E eu quero dizer aos adolescentes, preste atenção no jardim de vocês. Tudo é jardim. Deus é um só. Amém? Quem ficou com raiva de mim hoje, vem amanhã. Possa ser que dê uma melhorada. Deus abençoe. Eu quero dizer um negócio a essas meninas, É o seguinte, a galera que está na liderança tem uma dor interna. Que a dor interna diz assim: mas a gente errou em tal coisa, mas tal passo não foi perfeito, mas tal menina caiu, mas a roupa da outra que estava amassada, não, mas o coque que não ficou legal. Eu quero dizer a você, Deus não está nem aí para o coque que não ficou legal. Deus não está nem aí para a roupa que está amassada. Deus não está nem olhando se tu caiu. Porque Deus quer vocês aqui nesse altar. É esse jardim que a gente precisa cultivar. Tá? Então, se caiu, problema, levanta. Se a roupa está amassada, engoma, Carlinha, amanhã vem com ela. Mas só vai servir para você essa história da roupa amassada. E vocês estão aqui para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, Deus não está nem aí se a roupa está amassada, Carlinhos. Boa noite, gente. Graça e a paz. Queria agradecer a Deus de todo meu coração por ter aceitado o nosso convite, por ter topado esse desafio de pregar 2 dias seguidos. Mas que foi uma bênção hoje. Eu creio que amanhã não será diferente. Que o que Deus tem preparado para a gente, tudo que a gente tem vivido durante todo esse tempo, e estamos compartilhando com vocês agora, que seja tudo para a honra e glória do nome dEle. Que a gente venha mostrar realmente quem é Cristo em nossas vidas, a obra do Senhor nas nossas vidas. Que a gente venha resplandecer, que a gente venha falar sobre a palavra de Deus todos os dias. Que a cada passo, a cada levantar de mão aqui em cima ou lá fora nas nossas atitudes, estendendo para todos, venhamos refletir o nome dEle. E convido vocês também para estar aqui amanhã, tendo a continuação do nosso musical. E segue com os grandes amanhã. Sintam-se convidados, venham, vai ser uma bênção ter todos vocês aqui conosco. Amém? Isso. Bora. Oremos. Paizinho amado, obrigada, Senhor, de todo o meu coração, Deus. Tu sabe o quanto eu sou grata a Ti e estou imensamente feliz por essa noite que o Senhor nos proporcionou. Obrigada por cada detalhe, obrigada por nos abençoar e nos mostrar que o Senhor está no controle de tudo, que não devemos nos preocupar com nada, porque o Senhor já tomou conta de tudo. E tudo irá acontecer conforme a Tua vontade, porque acima do nosso planejamento, acima de qualquer outra coisa, está o Senhor à frente e no controle de tudo. Muito obrigada por isso, Senhor. Te agradeço pela vida de Vitor, que trouxe essa palavra abençoada essa noite, e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, derramando graça sobre ele. Que ele seja essa pessoa sempre abençoada, que nos faz crescer e nos faz, Senhor, ser admiradores do homem que ele é quando se trata do Senhor, Deus. E em nome de Jesus, cada um de nós possamos crescer cada vez mais em sabedoria, te buscando no conhecimento, crescendo no conhecimento da Tua graça, Senhor. Nos leve em paz agora para casa, que o Senhor nos guarde de todo e qualquer mal. Que logo amanhã, possamos estar aqui, Senhor, mais uma vez na Tua casa, Senhor, para continuar a Tua obra e que essa obra se estenda, não só aqui dentro, mas que floresça lá fora, Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, eis-nos aqui para Te servir. Essa é a oração que Te faço, Senhor, em nome do Teu Santo Filho amado Jesus. Amém.